motivo de alegria estar mais uma vez diante dessa tribuna, diante dos irmãos. Quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta oportunidade. E em segundo, nosso pastor, ministério desta igreja, por ter confiado a nós mais uma vez falar da palavra do Senhor. Como diz meu amigo Marco, para não fugir do costume, vamos chorar. Pedir ajuda aos universitários. Gostaria de chamar o Jonathan para louvar conosco um hino que fala muito ao meu coração. E, com a permissão do nosso pastor, gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Você pode glorificar nesta noite o teu Senhor te trouxe a este lugar para falar contigo. Glorifique e adore. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de busca, aqui é lugar de entrega, aqui é lugar de aprendizagem. O Espírito Santo de Deus já estava presente quando você entrou aqui, e Ele te convida nesta noite a buscá-lo, porque Ele quer se revelar a você. Se você souber, ouve o Senhor. Como pode amar, desconhecer meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, sabendo que eu
não é o meu lugar. Eu vou depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Esse amor não é o seu lugar. Hoje o Senhor, Ele quer falar ao seu coração. Assentados mesmo, aliás, em pé mesmo, perdão, né? Como diz o Marcos, já fizemos o que é de costume, chorar. Então agora vamos pregar. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 13, verso 6. Obrigada, Jonathan. Esse menino lindo, que já é pai, mas aos meus olhos continua aquele menino lindo que eu conheci há uns 20 anos atrás. Lindo e abençoado. Muito bem criado, muito bem casado, né? Bênção pura. Lucas 13, a partir do versículo 6, que tem como título A Parábola da Figueira Estéril. Diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Podemos nos assentar? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, se eu pudesse intitulá-la, eu colocaria o título dessa mensagem como Floresça onde Deus te plantar. Esse é o título da mensagem. No capítulo 13 do livro de Lucas, né, vem contando essa parábola, e existe um contexto para Jesus contar essa parábola. O contexto é que no capítulo 12 e no começo do versículo 13, ele vem falando do juízo de Deus. Jesus ali discutindo com os principais da sinagoga, com alguns mestres da lei, e a gente falou muito sobre isso de manhã na escola bíblica dominical. Jesus discutindo, ele vem citando essa palavra logo após um ensinamento e algumas perguntas. No capítulo 13, que tem como título assim, a mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. Vou resumir rapidamente para que os irmãos entendam. Aqui, Jesus ele faz uma pergunta, ele faz uma indagação aos judeus. No capítulo 12, ele vem falando do juízo de Deus, que Deus é amor, mas ele também é juízo. E ali, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 13, Jesus ele conta uma história que possivelmente ele ficou sabendo. A Bíblia não fala muito sobre isso em alguns outros evangelhos. A gente fica sabendo disso através de historiadores, através da história, mas não através da Bíblia em si. E diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o seu sacrifício. Respondendo-lhes, Jesus lhe disse: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vos arrependeis todos de igual modo,
pereceis. Aqueles 18, os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que de forma mais culpados de que todos quantos os homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí sim Jesus entra na parábola da figueira. Por quê? Porque o povo de Israel, os judeus em si, a cultura deles, lá do Oriente, eles tinham um pensamento de que se acontecesse alguma coisa grave comigo, foi porque eu pequei. Se eu ficasse doente, é porque eu pequei. Então, Jesus ele vem falando aqui, aqueles galileus que foram mortos por Pilatos, vocês estão dizendo que eles eram mais pecadores do que os outros galileus, por isso que eles morreram? Tá ok, existia naquela época uma guerra regional ali entre a Judéia, Samaria e a Galileia. Porque Judéia era considerado um lugar onde existiam judeus puros, Samaria e a Galileia não. Então tinha um certo preconceito, a gente vai ver isso lá em João 4, quando aquela mulher está lá no poço de água, Jesus pede, ela fala, como sendo tu, judeu, vem me pedir água, porque existia ali uma certa rincha religiosa e cultural, uma certa rincha de regional, vamos dizer assim, cultura, entre outras coisas que não cabe nós falarmos hoje aqui, mas isso existia. E ali Jesus ele vem indagando, os galileus, vocês dizem que eles morreram por serem pecadores, mas e os que estavam em Jerusalém e a torre caiu sobre eles? Eles também eram menos pecadores do que vocês? Foram por isso que eles morreram? E ele fala, não foi por isso. Eu digo que se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer. Então Jesus ele estava falando ali do juízo de Deus, que nós precisamos nos arrepender para ter a graça e a misericórdia e consequentemente a salvação. Porque os judeus acreditavam nisso. Nós temos um grande exemplo dos amigos de Jó. Isso era cultura, a gente julga os amigos de Jó, mas era cultura entre eles. Teve outro caso também de um cego que chegou até Jesus, um cego de nascença, e o que os discípulos perguntam? Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascessem assim. Então, na cabeça dos judeus, aquele rapaz tinha nascido cego por algum motivo, por estar pagando algum pecado. Eles perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu, ninguém. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então, Jesus, diante desse discurso, dessa situação que a gente aprendeu hoje na escola bíblica dominical, tanto os irmãos como as irmãs e os jovens, a gente falou muito sobre isso, e ali, Jesus, diante dessa situação, ele vem e conta uma parábola. Ele vem dizendo, existia um homem que tinha uma vinha. Uma vinha se plantava o quê, igreja? Uva. E ali no meio daquela vinha tinha o quê? Uma figueira. Algo diferente naquele cenário. A vinha, quem plantava a vinha vivia naquilo ali. Era uma espécie de trabalho, era como se fosse um fazendeiro, que cria os gados. E ali, a parábola vem nos dizendo que existia uma figueira no meio da vinha. Irmãos, quem aqui nunca se sentiu uma árvore plantada no lugar errado? Muitas das vezes a gente olha ao nosso redor e fala assim, aqui não é o meu lugar. Eu estou no lugar errado. Mas eu quero te dizer que não, você não está no lugar errado. Você está onde Deus te plantou. Sabe por quê? Porque para plantar uma vinha, era preparada toda uma terra, era preparado todo um tempo. Tudo era preparado porque a vinha precisava de algo específico. A vinha precisava de um cuidado especial, de uma temperatura especial, de um tempo específico para ser plantado. E o dono daquela vinha, ele vivia disso. E ele pensa, vou plantar uma figueira no meio da vinha. Eu vou aproveitar a terra. Vou plantar também. E pesquisando sobre o nascimento da figueira, eu descobri que a figueira, ela pode ser plantada em qualquer lugar, mas ela não dá fruto se a terra não estiver preparada. Então, às vezes o problema está na terra, mas muitas das vezes o problema está na árvore. Às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo. É a igreja que não presta, é o pastor que não me enxerga, é a esposa do pastor que não me enxerga, é o ministério que não me dá a oportunidade. Mas você tem
se colocado na posição para que o pastor te enxergue, para que a igreja te enxergue? Você tem dado esses frutos para ser reconhecido como uma árvore frutífera? Porque a terra, ela é preparada de igual modo. A Bíblia fala, né, na figueira que existia ali a vinha. E o dono da vinha foi procurar frutos durante 3 anos e não achou. Só que algo interessante aconteceu aqui. A gente vai voltar lá em Deuteronômio, capítulo 19, a partir do versículo 3, do Deuteronômio 19, 23, diz assim: E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto por 3 anos, vos será incircunciso, dele não comereis. Então plantava-se a árvore, quando ela desse o seu fruto, 3 anos ele era descartado, não podia comer daquele fruto, ele era descartado. No 24 diz: Porém, no 4º ano, todo o fruto será santo para dar louvor ao Senhor. No 4º ano, os frutos eles eram ofertados como oferta ao Senhor durante o ano inteiro. E a partir do 5º ano, né? E no 5º ano, comereis o seu fruto, porque para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, tinha uma particularidade aqui na lei de Moisés sobre o cultivo das plantas. E aquele homem, o dono da vinha, ele veio por 3 anos, já no 5º, no 6º e no 7º ano, procurar frutos, e ele não achou. Aquele homem, diante da lei, ele estava no direito dele de cortar aquela figueira estéril. Mas aqui entra algo muito interessante. Entra alguém e intercede pelaquela figueira. E a parábola vem dizendo que um vinhateiro chegou para o dono da vinha e falou: não corta. Ele estava no direito dele. Ele estava no direito dele de cortar aquela árvore, porque aquela árvore estava ocupando inutilmente a terra. Ele poderia plantar outra coisa ali, ou plantar até mesmo, continuar a plantação dele ali na vinha, porque certamente ele cuidou daquela terra para que aquela árvore desse fruto. Ele investiu aquilo ali. Eu te digo uma coisa, assim como aquele homem, assim como o dono daquela vinha preparou a terra, preparou a semente, aquela figueira não nasceu sozinha ali no meio da vinha, ela foi plantada. O Senhor, Ele te plantou com boa semente. Você é boa semente, você foi plantado para frutificar. E é nossa obrigação dar frutos, nós temos que dar frutos, porque nós fomos chamados para isso, para frutificar e ser bênção para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor, para o nosso vizinho, no nosso trabalho. Nós temos que dar esses frutos, frutos doces, frutos bons, porque nós fomos plantados pelo próprio Deus. E aquela terra, ela era cuidada, porque existiam várias plantas ali, Nós tínhamos a vinha e nós tínhamos ali a figueira, mas o dono da figueira, por 3 anos seguidos, foi ali e não achou fruto. Por direito ele podia cortar e lançar fora, mas alguém entrou na vida daquela figueira e falou: não, calma, me dá mais 1 ano que eu vou cuidar. Eu vou escavar, Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá? Saiu aqui da bênção. Lucas 13 diz assim: E respondeu ele e disse: Senhor, deixa esse ano até que eu escave e esterque. Aquele vinhateiro, ele se propôs em cuidar mais 1 ano de uma árvore que estava no tempo de dar frutos e não deu frutos. Eu quero te dizer que você é diferente do teu irmão. Às vezes o teu irmão aí do teu lado está te dando frutos. Você até estava no momento de dar frutos, mas por algum motivo você ainda não está frutificando. O vinhateiro, ele te diz hoje: calma, me dá mais 1 ano que eu vou cuidar. Eu vou cuidar das raízes. Ele diz aqui, eu vou escavar. Ele vai mexer embaixo. Ele vai tirar aquilo que está impedindo aquela árvore de dar fruto. E depois eu vou colocar o esterque. Eu vou cavar primeiro. Eu vou tirar aquilo que está atrapalhando. Depois eu vou cuidar, vou jogar uma terra nova por cima. E ali ela vai frutificar 1 ano. Me dá 1 ano. E assim que o Senhor fez conosco, porque nós herdamos o pecado original. Deus estava no direito dele de fazer o juízo sobre nós, de trazer o juízo sobre nós.
disse não. Alguém disse, não, me dá mais um tempo, eu vou cuidar. Porque ele vai dar fruto, porque ela vai dar fruto. E entrou na nossa vida a graça e a misericórdia do Senhor. Eu gostaria de deixar algo claro para vocês. O que é a misericórdia e o que é a graça do Senhor que está sobre a tua vida? Porque nós merecíamos o juízo, sim, mas nós temos alguém que intercedeu por nós. E hoje nós vivemos a graça e a misericórdia desse intercessor que os profetas lá atrás gostariam de ter visto e vividos. E lá em Hebreus 11 diz que eles morreram na esperança, de ver e não viram, mas que foram bem-aventurados. E nós que vivemos no tempo da graça, na dispensação da graça, ele te diz hoje, é tempo de escavar, de tirar aí das raízes aquelas plantinhas que dá em volta e que impede você de crescer, que impede você de frutificar, porque chegou o tempo de você dar frutos, chegou o tempo de viver algo novo na tua vida. E o vinhateiro diz, eu vou escavar e depois eu vou estercar. Quando nós sentimos esse escavar, irmãos, ele mexe na raiz, ele vai na estrutura. E às vezes é assim que o Senhor faz conosco. Quando ele quer que nós frutifiquemos, ele vai lá na raiz, ele mexe e dói. Como dói? Esse meu choro aqui, irmãos, é porque Deus está tratando a minha raiz. Ela embaixo é no profundo, irmãos. Não é... Eu já fui tratada como podagem. Ele já foi e podou a parte de cima, né? Aquela dor leve, aquela aprovação. Mas tem momentos que não é só podar, não é só tirar aqueles galhos que estão ao redor. Ele quer muito mais. Ele vai lá embaixo, na raiz. Ele vai tirar aquilo que impede o teu crescimento. Porque se você não tiver raiz, você cai. Qualquer vento te leva. Você tem que ter raízes. E está doendo, irmãos, porque ele está mexendo na raiz. Ele está indo lá embaixo, cavando, para que você tenha raiz. E a árvore que tem raiz, pode vir o vento que vier, ela pode até encurvar, mas ela não é arrancada da terra, porque a raiz dela está firme. Essa terra está sendo cuidada, irmãos. Deus está cuidando desta terra. O problema não está na terra. Às vezes o problema está na nossa raiz. A terra, ela é frutífera. A terra, ela foi preparada. Ela foi preparada para receber não só a figueira, mas a vinha também. Só que Jesus, ele não fala da vinha, mas ele fala da figueira. Ele não, o dono da vinha, ele não reclamou que a vinha não estava dando frutos. Ele reclamou apenas da figueira. Então o problema não estava na terra. O problema estava na figueira. Às vezes o problema não é a terra. Às vezes o problema é você. É a sua raiz que está precisando ser cuidada, ser podada. E o Espírito Santo, ele te trouxe hoje aqui para te fazer entender isso. Que essa dor, que essa provação é que para você crie raízes. Que você crie raízes e fique firme, né? E aqui o vinhateiro, ele diz que vai fazer. E ele fala, e se der fruto, ficará. E se não, mandarás cortar. Mas me dá só um ano, que eu vou cuidar. Tem alguém intercedendo por você. O Filho morreu na cruz por intercessão por você. O Espírito Santo está hoje aqui, querendo te consolar, porque ele está intercedendo por você. E uma coisa interessante, irmãos, é que Jesus não diz se a figueira deu fruto ou não depois de um ano. Já pararam para pensar sobre isso? Por que não tem uma resposta? Ele poderia ter falado, né? Depois de um ano ele voltou lá e realmente não tinha frutos. Ou então, né? Não, o vinhateiro escavou, foi lá na raiz, né? Tirou aquilo que não tinha, e aí ele estercou, e ali a partir dali ela deu fruto. E eu fiquei pensando, Senhor, por que não tem uma resposta? Eu te digo nesta noite, porque a decisão é sua. Quem escolhe ser árvore frutífera ou não é você. A decisão está em tuas mãos. Você quer deixar o vinhateiro cavar? Tirar da tua raiz aquilo que está te impedindo de crescer? Vai doer, mas você vai frutificar. A decisão é sua. Seja árvore frutífera, porque existe um vinhateiro que quer cuidar de você. Às vezes dói, às vezes não, todas as vezes dói, irmãos. Mas quem aqui nunca passou por esse cuidado, essa poda, não só dos galhos, mas lá embaixo, na raiz, como essa figueira estéril. E depois surgiram os frutos.
frutos que todos puderam ver. Todos puderam ver, agora sim, essa está frutificando. Frutos de verdade, frutos que todos viram e que todos foram obrigados a dizer: realmente, o Senhor é com ela. Realmente o Senhor é com ela. E eu acho lindo, irmãos, que Jesus ele tinha algo com a figueira, né? Nós temos o caso do cobrador de impostos, eu esqueci o nome dele, Zaqueu, né? Zaqueu? Minha memória é só misericórdia. Zaqueu subiu, né, em cima para ver Jesus. Natanael estava embaixo da figueira. E no caso de Natanael, irmãos, eu estava meditando nessa palavra, né, da figueira, dos frutos, do cuidado, e eu fui pesquisar acerca de Natanael, que eu acho tão interessante essa passagem, mas eu também não tenho muitos esclarecimentos, né, que Felipe, ele vai até Natanael todo entusiasmado, né? Natanael, meu amigo, eu até imagino a cena, irmãos. Natanael, meu amigo, encontrei o Messias, o Salvador de Israel. Eu imagino Natanael, é mesmo? Me apresenta então, vamos lá ver esse homem, né, tão importante. Ele é de Nazaré. Você sabia que ele é de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Felipe Natanael teve uma resposta tão, né, dura. Pode vir algo bom de Nazaré? E Jesus olha para Felipe, mas essa resposta de Natanael foi o que eu falei para vocês. Existia uma certa rivalidade regional, e aonde Jesus nasceu, né, era considerado um lugar misturado. Então os judeus eles não gostavam dessa mistura, né? Mas ele era um israelita. Jesus Cristo era da linhagem de Davi, né? Cumpriu ali tudo que foi dito acerca do seu nascimento. E Jesus ele olha para Natanael e fala: Natanael, eis aí um israelita sem dolo, sem culpa, sem fingimento, né? Ele fala sem dolo, mas o sem dolo quer dizer sem culpa, sem mancha, sem fingimento. Há aqui um servo verdadeiro, alguém que realmente serve em espírito e em verdade. E Natanael olha: da onde você me conhece? Eu moro aqui, né, imaginando, né, Natanael, onde você me conhece? Moro aqui há tanto tempo, nunca te vi. E Jesus olha para ele e fala: Natanael, eu te vi embaixo da figueira. E alguns historiadores, isso não é Bíblia, isso é história, alguns historiadores vêm dizendo que Natanael tinha aproximadamente a idade de Jesus e que a mãe de Natanael foi obrigada a fugir para proteger o filho da matança de Herodes, porque Herodes mandou matar os meninos abaixo de 2 anos, correto? E segundo um historiador americano, que eu não gravo esses nomes, nem adianta, mas depois eu procuro e mando para vocês, quem assim quiser. Esse historiador americano, ele vem dizendo que Natanael, ele tinha aproximadamente a idade de Jesus e que passou por essa situação e que a mãe dele se escondeu embaixo de uma figueira, né, uma figueira que tinha muitas árvores, muitos galhos, e ali quando passou toda aquela matança, tudo aquilo ali, a mãe dele contou para ele, isso não é Bíblia, isso é história, amém? Contou para ele o que tinha acontecido e falou assim: Natanael, não conta para ninguém, isso aconteceu, eu tive que fazer isso, de esconder embaixo da figueira para salvar a sua vida, mas ninguém pode saber, é um segredo nosso, é um segredo de família, ninguém pode saber. E ali esse historiador vem contando, né, que a mãe escondeu ele ali embaixo da figueira, literalmente. Não foi embaixo da árvore, mas de alguma maneira de que ele pudesse entrar ali por dentro da árvore, alguma coisa desse tipo, para salvar a vida dele desse episódio de Herodes. E quando Jesus olha para ele e fala assim: eu te vi embaixo da figueira, para Natanael fez todo sentido, porque Jesus foi no íntimo lá, foi algo que só ele sabia. E ele fala: verdadeiramente tu és o Cristo. E ele fala: só porque eu disse que eu te vi embaixo da figueira, tu crê? Porque algo profundo tinha acontecido ali. A Bíblia não relata essas coisas, como eu falei para vocês, isso é história. Mas eu achei bem interessante a história, né? Essa história que esse historiador levantou. E Natanael, ele passa a crer quando Jesus diz que viu ele embaixo da figueira. Sabe aquele problema que você passou e que não contou para ninguém? Ninguém
ninguém, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem a sua melhor amiga, mas aquela dor que está aí dentro de você, que só você sabe. Ele viu, Jesus sentiu. Ele te viu quando você orou de madrugada e só chorou e não contou para ninguém aquilo que tinha acontecido. Essa dor que existe dentro de você e que ninguém sabe, que as pessoas te veem sorrindo, que as pessoas te veem cantando, que as pessoas te veem pregando e que ninguém sabe o tamanho da tua dor. Ninguém sabe o teu segredo. Ele sabe. Ele te viu embaixo da figueira. Jesus te viu, Ele conhece os teus segredos mais íntimos, Ele conhece os teus segredos mais profundos. E eu digo uma coisa para você, Ele se importa. Ele se importa com a tua dor. Porque às vezes a gente conta os nossos problemas para alguém e alguém fala assim, só isso, mas você está tão triste, é só por isso. A gente não está aqui para medir o tamanho da dor de ninguém, muito menos Jesus. Né? A dor da fulana é muito maior que a sua, e nem por isso ela está igual a você. Não estou aqui para medir o tamanho da sua dor, mas eu estou aqui para te dizer que Jesus se importa. Seja qual for o tamanho dela, seja qual for o problema que você está passando, Ele se importa. Nos mínimos detalhes. Ele se importa com os teus sonhos. Aquele sonho escondido que você sempre teve vontade, que o mundo virou de cabeça para baixo e você pensa, é impossível, porque não tem como. Se antes não era possível, muito menos agora. Ele se importa. Ele está cuidando das tuas raízes. Ele está colocando aí aquele fertilizante abençoado. Continua orando, que Ele está colocando aquele fertilizante abençoado. E as tuas raízes vão se fortalecer. Você vai dar frutos. Você pode ser uma figueira plantada no meio da vinha. Você pode até se sentir estranha na terra onde você está. Mas o Senhor que te plantou. E você vai frutificar. Você vai florescer, porque você não nasceu da terra sozinho. Alguém te plantou. O Senhor te plantou no meio dessa vinha. Às vezes, nós ficamos perdidos, né? Não, meu lugar não é aqui. Eu olho para um lado, eu olho para o outro. Não é aqui. Né? E isso eu não estou falando da igreja. Eu estou falando de muitas fases, de muitas áreas da sua vida. Seja no profissional, seja no seu relacionamento, seja na tua rua, seja no Rio de Janeiro, no lugar onde você mora, seja no Brasil. Mas o Senhor, Ele te plantou aqui. Floresça onde Deus te plantou. O Senhor, Ele está cuidando das tuas raízes. Essa dor que você está sentindo é o cuidado de Deus. Sabe por quê? Você já passou pelo período da poda. Ele já podou os galhos. Ele já tirou os galhos. Mas Ele quer mais. Agora é no profundo. Agora é lá embaixo, é nas raízes. Porque Ele precisa que você esteja com raízes para Ele terminar a obra que Ele fez na sua vida. Dói, mas você vai ser árvore frutífera. Porque eu tenho certeza que hoje, ontem, anteontem, ano passado, mês passado, século passado, nós éramos árvores infrutíferas. O Senhor, Ele depositou algo em você. Ele morreu na cruz. Ele confiou. Ele esperou o retorno de mim e de você. E às vezes chega esse momento de nós darmos esse retorno. E nós não damos o retorno, não damos o fruto. Chega no 5º ano, que é o momento de frutificarmos. Né? Os 3 primeiros anos foram descartados. O 4º ano é a oferta ao Senhor. Mas o 5º ano era a obrigação de frutificar. E às vezes nós estamos nesse 5º ano com a obrigação de frutificar. E os frutos não vêm. Porque precisamos de um cuidado especial. Cada um tem o seu tempo. Não se martirize porque alguém faz melhor que você. Fulano tem menos tempo de igreja e faz muito melhor que eu. O seu tempo é o seu tempo. O tempo de fulano é o tempo de fulano. O Senhor, Ele está te tratando. O seu fruto é o seu fruto. Existem várias mangueiras, mas existem várias mangas. Existem várias bananeiras, mas existem vários tipos de banana. Né? Tem a banana danica, da terra, não sei o que. É a mesma espécie, mas o fruto é diferente. O Senhor, Ele te chamou igualzinho chamou o teu irmão aí do teu lado. Parece que o fruto dele é melhor, mas não é. É só uma percepção. Você vai frutificar do seu jeito e no seu tempo. E por mais que chegue esse momento de você frutificar e você não tenha nada a oferecer, o vinhateiro, ele está dizendo, me dá mais um tempo, mais um ano, que eu vou cuidar. E você está sentindo esse cuidado aí. Está doendo.
mas é o cuidado do Senhor. Ele está tratando das raízes. Ele está tratando as folhas, porque quando a raiz está bem, as folhas começam a ser trocadas. As folhas velhas começam a cair e folhas novas começam a brotar. Você vai começar a brotar, porque o vinhateiro está cuidando de você. E você vai frutificar no meio da vinha, né? No meio de uma plantação que não parece ser a sua, mas foi lá que Deus te plantou. É lá que Deus te quer. E você vai frutificar, porque o vinhateiro está cuidando de você. O vinhateiro está cuidando das tuas raízes. O vinhateiro está trocando tudo. E você vai enraizar. Você vai frutificar. Porque Ele te ama. Porque o dono da vinha estava no direito dele. O que o vinhateiro poderia ter falado? Realmente, eu cuido, estou aqui todos os dias, né? Eu cuido da vinha, cuido da figueira, e realmente a vinha está aí, ó, frutificando. Mas a figueira realmente já passou aí o tempo dela, né? Já passou os 3 anos, que era para ser descartado os frutos, já passou o 4º ano, que eram os frutos da oferta, e estamos no 5º ano, mas nada de fruto realmente. Eu tenho até uma árvore melhor para plantar no lugar dela. Pode cortar, porque sabe aquela semente lá? Vou plantar, pode cortar. Foi isso que o vinhateiro fez? Não. Ele falou, não corta. Me dá um ano que eu vou cuidar. Um cuidado especial. Porque certamente o vinhateiro tinha cuidado daquela árvore. Mas ele, ainda assim, com todo o cuidado que ele tinha, ele foi lá e intercedeu. Mais um ano eu vou cuidar. Eu vou cuidar das raízes. E essa parábola, ela não tem um final. Sabe por quê? Jesus, ele te dá a oportunidade de escolher o teu final. Escolha hoje ser árvore frutífera, porque o vinhateiro quer cuidar das tuas raízes. Ele está aqui. E para finalizar essa pregação, lá em João 15, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E vocês são os ramos, vocês têm que estar em mim. Nós temos que estar nele. Ele é o nosso cuidador. Nós temos que estar nele. Ele é a videira verdadeira. E o Senhor, ele te trouxe nesta noite para te dizer que ele está cuidando das suas raízes. Que você não está plantado na terra errada. Que você não está plantado no lugar errado. Que você não é um erro da natureza. Você não é um erro. Alguém te plantou. E esse alguém foi o próprio Deus. Ele cuidou da terra. Ele cuidou da temperatura. Porque lembra que eu falei aqui que a figueira, ela podia ser plantada em qualquer lugar, né? Ela podia ser plantada em qualquer lugar. Mas para dar fruto, ela tem que ter um cuidado especial. A temperatura da terra tem que estar entre 14 e 30 graus. A mesma temperatura da vinha. Então, quando aquela figueira foi plantada na vinha, ela foi plantada... Como é que eu vou falar? Ela foi plantada de propósito, vamos dizer assim. Eu esqueci a palavra que eu ia falar. Ela foi plantada de propósito. Teve um propósito. Ela não foi plantada ali à toa. Ela não nasceu sozinha. A terra estava preparada para a vinha, mas a terra estava preparada para ela também. Mas ela precisou passar por aquilo ali, por um cuidado especial para frutificar. E o Senhor, ele está tendo esse cuidado especial com você. E você vai frutificar. Você não é um erro. Você não, simplesmente, você não está aqui à toa, porque você não tem nada para fazer. Você está aqui porque o Senhor te plantou aqui. Escolha hoje dar frutos. Porque Jesus, ele não diz o que aconteceu. Porque você tem esse poder de escolha. Frutifique aonde o Senhor te plantou. Floresça aonde Deus te plantou. Porque você não é um erro. O Senhor está cuidando das tuas raízes nessa noite. E breve nós vamos poder ver os frutos lindos que você vai oferecer. Não só para essa igreja, mas para a tua família, no teu trabalho. Mas antes, é preciso um cuidado especial da parte do vinhateiro. Não se preocupe, porque em outro momento era para a gente já ter sido cortado e lançado no fogo. Mas não. Sabe por quê? Porque ele trouxe a graça e a misericórdia. A misericórdia, gravem isso. A misericórdia é aquilo que eu mereço, mas não tenho.
Eu mereço, eu sou herdeira do pecado. Mas ainda assim, alguém intercedeu por mim e morreu na cruz para me salvar. A misericórdia é aquilo que eu mereço, mas eu não tenho. Eu mereci a morte por herança, mas Ele me deu vida. Misericórdia, aquilo que eu mereço, mas não tenho. Graça, aquilo que eu não mereço, mas eu tenho. Favor imerecido, viva dessa graça. Você não merece, mas o amor dele comprou você pela graça. Viva a graça. A graça, não somos merecedores, favor imerecido. Mas você vive esse favor imerecido, porque alguém intercedeu por você. O vinhateiro foi lá e falou: não, eu vou lá, eu cuido, ela é minha, ele é meu, o Ministério Seminário é meu, aquela igreja é minha, me dá só mais um tempinho que eu vou cuidar. E vocês vão frutificar. Graça, favor imerecido. Aquilo que eu não mereço, mas eu tenho. Eu não mereço vida, mas eu tenho vida, porque a graça dele está sobre a minha vida, porque ele conquistou isso. Misericórdia, aquilo que eu mereço, mas pela graça eu não tenho. E você hoje tem misericórdia e graça sobre a tua vida, por herança. É uma herança sua, a graça e a misericórdia do Senhor. E que o nosso Senhor, nosso vinhateiro, nossa videira verdadeira, venha te ajudar a frutificar. Permita-se ser cuidado, ser cuidada por esse vinhateiro de tão grande amor. De tão grande amor, intercedeu por você, para que você tenha vida, para que você tenha misericórdia, para que você tenha graça, para que você frutifique e através do teu fruto outras pessoas conheçam a Cristo, outras pessoas conheçam a salvação, e que através do teu fruto dê novas sementes, dê novas árvores, e assim esse ciclo continue através de você, através dessa árvore linda, frondosa que o Senhor escolheu, que o Senhor plantou. Você não nasceu aqui sozinho, o Senhor te plantou neste lugar, e Ele está cuidando para que você floresça, para que você frutifique. E essa palavra o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Floresça onde Deus te plantar. E assim eu tenho essa oportunidade.